Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último conteúdo. Só que agora a gente vai ver relacionado com grandezas inversamente proporcionais. Mas por que inversamente proporcionais? A gente vai estar enfatizando isso, tá? Pessoal, nesse conteúdo ele é um pouquinho mais difícil, tá? Mas mesmo assim eu vou auxiliar vocês, tá? Eu não vou cobrar tanto ele, tá? Mas a gente vai pegar firme para assim poder compreender a parte conceitual dele e lógica, tudo bem? Então vamos aqui rapidamente. Duas grandezas são chamadas inversamente proporcionais quando o aumento da medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Em outras palavras, dadas as grandezas A e B, se houver aumento na medida da grandeza A, ocorrerá diminuição na medida da grandeza B. Então, elas são inversamente proporcionais. Em um serviço de entregas, agora no exemplo, o veículo de uma transportadora percorre certa distância em 6 horas, a uma velocidade média de 40 km por hora. Se sua velocidade média aumentasse para 80 km por hora, o tempo que se levaria para percorrer a mesma distância seria reduzido para 3 horas. Ou seja, então a gente tem aqui o gráfico, que um aumenta e outro diminui, A velocidade média de 40 e de 80, então o percurso de 40 km por hora vai ser 6 e o de 80 vai ser 3. Aumentando em 2 vezes a velocidade média, o tempo gasto para fazer o mesmo percurso diminui e reduz a metade. Enquanto a grandeza aumenta, a outra diminui, ou seja, a grandeza varia em sentido contrário. As grandezas, velocidade e tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Por que elas são inversamente proporcionais? Porque se quando eu aumento a velocidade, eu diminuo meu tempo. Se aumentar meu tempo, diminui minha velocidade, certo? Então ela está relacionada com isso. Então agora vamos mais adiante. A sequência, agora a gente vai para a parte de sequência. Ali a gente viu um belo exemplo, de como elas são assim, uma cresce e outra diminui, É basicamente isso. Agora a gente vai a respeito da sequência, como eu dei no diretamente proporcional, tá? A sequência 40 e 80 e 6 e 3 são inversamente proporcionais. Nesse caso, a primeira sequência é diretamente proporcional aos inversos dos elementos correspondentes na segunda sequência, ou seja, o 40 e o 80 1 sobre 1/6 e 1/3 são diretamente proporcionais, tá? Aqui eles são inversamente e aqui eles são diretamente proporcionais. Por quê? Quando eu falo inversamente proporcional, eles vão estar em sentido contrário. Então, para isso, eu tenho a transformação dessa forma. 40 é igual dividido por 1/6 e 80 dividido por 1/3. Aí vocês vão ter que lembrar a regra de divisão, certo? Quando eu tenho dois números se dividindo, só que um deles é fração, Com isso a gente vai aplicar a regrinha, que o número ele passa multiplicando, Só que nesse caso aqui a gente pode também atribuir a regrinha de 3, como a gente estudou na última aula. Aplicando aqui a regrinha de 3, que a gente pode fazer isso, ou então a regra quando eu tenho uma divisão dividido por uma fração, Eu tenho aqui agora, fazendo a 40 vezes 1/3, que eu tenho a multiplicação cruzada, e 80 dividido por 1/6. A proporção formada e simplificada é 40 dividido por 3 e 80 por 6. Que tal ver mais alguns exemplos, A gente depois vai ver mais alguns exemplos. Mas a ideia intuitiva aqui, quando eu falo inversamente proporcional, eu pego o número e coloco ele em forma de fração dividido por ele. Então, se fosse 10, seria 1 sobre 10, 1/10. 1 sobre 11. Se fosse 11, 1 sobre 11 avos, tá? Essa parte aqui ela é um pouquinho mais chata, mas, se eu não me engano, eu não vou cobrar tanto ela, não, nas atividades. Então, aqui agora, antes das atividades, tá? Qual o coeficiente de proporcionalidade entre as sequências de números inversamente proporcionais? Então, eu tenho 1, 2, 5, 20, 10 e 4. Ele quer saber a sequência, Qual que é o coeficiente de sequência? Qual que é a proporção que ele cresce inversamente proporcional. Então, nesse caso aqui, da mesma forma, eu pego o 1 e divido por 1 sobre 20, o 2, só que aqui teve um erro de digitação, 1 sobre 20, e o 5 é igual a 1/4. Se eu fazer a multiplicação aqui, eu obtenho que vai ser 20. Então, logo, o coeficiente de proporcionalidade é 20.
Assim, pessoal, eu estou explicando aqui, mas eu não vou cobrar tanto, mas eu vou cobrar algumas coisas pontuais, entendeu? Então vamos lá aqui para essa atividade aqui, tá? Vocês vão tentar desenvolver essas atividades a partir dessa explicação. É inversamente proporcional, então eu vou explicar as atividades. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, 25 pedreiros em um mesmo muro em quantas horas? Pessoal, esse aqui é inversamente proporcional. A gente não vai usar a lógica simples, né? Então, eu vou rapidamente aqui rascunhar para vocês como seria, né? Quando eu falo que ela é inversamente proporcional, a gente consegue, porque assim, a princípio, na nossa aula passada, eu tinha que 10 pedreiros, né, fazem um muro em 10 horas, tudo bem? Então, 25 pedreiros fazem quantas horas? Eu atribuo x, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 10 sobre 25 e 10 sobre x, tudo bem? Só que tem um problema aqui. Como eu disse que ele é inversamente proporcional, né? A questão ela passa a ter um diferencial, porque ele vai crescer proporcionalmente. Eu não quero isso. Por quê? A ideia aqui, em vez de representar 10 sobre 25, se eu fazer a multiplicação aqui, vai aumentar o número de horas. O número de horas não vai ser mais, essa quantidade de horas, entendeu? Ela vai ser quanto? Vai ser um valor muito maior. Por quê? Então vamos aqui. Então aqui, rapidamente, só para rascunhar aqui, eu vou ter aqui 10 sobre 25 é igual a 10x, certo? Então aqui eu tenho 10x é igual a 25 vezes 10 dá 250, x é igual a 250 dividido por 10, x é igual a 25 horas. Qual que é a lógica aqui? Se eu tenho 10 pedreiros que demoraram 10 horas, 25 tem lógica? 25 pedreiros vão demorar 25 horas? Não, não. Por quê? Porque 25 pedreiros vai fazer o serviço andar mais rápido, né? Então, essa que eu vou até resolver ela com vocês, para vocês entenderem melhor a lógica. Então, eu tenho aqui 10 pedreiros, certo? E 25 pedreiros. Tudo bem? Só que aí o número, ele é o 10, eu vou colocar ele igual a quem? X em cima, eu vou inverter ele, e o 10 embaixo, tá? Eu inverti por quê? Porque eles são inversamente proporcionais, tá? Agora sim, agora eu tenho que 10 pedreiros gastam 10 horas, 25 pedreiros vai gastar X horas, né? Então vai ser como? 10 sobre 25 é igual a X sobre 10. Assim vai dar quanto? 10 vezes 10 e 25 vezes a multiplicação cruzada, né? 25 vezes x, 25x, é igual a 10 vezes 10 dá 100, certo? X vai ser 10 dividido por 25 e 10 dividido por 25 dá 4. Então, agora sim, é mais lógico eu pensar que 25 pedreiros, né, eles vão trabalhar mais rápido do que 10 pedreiros, né? 25 pedreiros não vão gastar 25 horas, mas sim 4 horas. Mas só que eu vou ter que inverter a propriedade. Então, voltando lá, tem 10 pedreiros e 25 pedreiros. Eu simplesmente, em vez do 10 ser em cima, na parcela de cima, igualada com 10 pedreiros, ela vai para baixo e no lugar de cima se torna x, porque eu quero saber. Porque elas são inversamente proporcionais, tá? Então, aqui já está resolvido que é 4, né? As outras vocês vão tentar seguir essa mesma lógica, tá? Vou dizer para vocês, esses exercícios são um pouquinho mais desafiador no sentido de vocês raciocinarem, tá? Uma torneira que jorra 5 litros de água por minuto enche um tanque em 6 horas. Em quanto tempo duas torneiras iguais a essa encherão o mesmo tanque? 3. Um carro percorre a estrada em 5 horas. A velocidade média é de 10 km por hora. Com qual velocidade o carro faria o mesmo percurso em 4 horas? E a 4. Uma engrenagem de 36 dentes movimenta outra 48 dentes. Quantas voltas dá a maior enquanto a menor dá 100 voltas? Pessoal, então, esses exercícios aqui, eles estão, sim, um pouquinho mais elaborados, porque vocês vão ter que usar muito mais raciocínio lógico, tá? Mas só que
a gente vai tentar fazer esses exercícios em conjunto, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem falar comigo, tá? Então, é esse daqui o conteúdo, tá? Tudo bem? Mas o inversamente proporcional é só para vocês desenvolver a noção de lógica, tá? Mas, então é isso aí, pessoal. Eu sei que não tá fácil, tá? Mas estou aí para auxiliar vocês. Então, abraço e até a próxima.